Oi, gente, tudo bem? Eu vi que aqui no grupo tem bastante gente com dificuldade como montar a tabela verdade. Daí, como eu aprendi e achei uma forma assim bem fácil, aí eu queria repassar para quem tiver interesse, né, de aprender também, repassar a forma que eu aprendi que eu achei fácil, né? Bom, algumas pessoas de cara já ficam na dúvida: quantas linhas eu tenho que fazer dessa tabela? Eu não sei como é que eu começo a montar. É o seguinte: se existem duas preposições, você vai fazer o número 2, que vai ser sempre assim, vai ser 2 elevado ao número de preposições. Então, nesse caso aqui, a gente tem o P e o Q, né? Então, a gente vai fazer o 2 elevado a 2, ou seja, a gente vai ter 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Ok, beleza. Tá, Karine, mas em muito exercício tem P, o Q e o R. São 3 preposições. Como é que eu faço dessa forma? Mesma coisa. Você vai pegar o 2, vai elevar a 3, que são 3 preposições. Vai dar 8. Aí, se eu tiver uma quarta, a mesma coisa. Vai ser 2 elevado a 4. 5. 2 elevado a 5. E a gente vai descobrir dessa forma. Eu vou começar com uma menorzinha, porque vocês entendendo como funciona essa menor, vocês conseguem ampliar para infinitas preposições, tá? Assusta, mas assim, não é difícil, não é complicado e vocês vão ver. Como que a gente começa? Se a gente tem 4 linhas, a gente vai ter 2 tipos de cada. A gente vai dividir o 4, né, na metade, que é metade verdadeira e metade falsa. Então, se a gente tem 4 linhas, então vai ser 2 verdadeiros e 2 falsos. A sequência é o seguinte: então, na primeira preposição, a gente vai fazer verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Então, beleza, 2 de cada. Quando a gente vai para a segunda, a gente tem que sempre diminuir a quantidade que estava aqui. Então, se o primeiro é VV, o segundo vai ser VF. E a mesma coisa aqui embaixo, VF. Então, a gente fez um de cada. Aqui a gente fez 2 de cada, aqui a gente fez um de cada. E a gente tem os nossos conectores aqui. E, ou. A gente tem o ou, que na verdade é um V com um tracinho embaixo, só que eu não, enfim, não consegui botar aqui no teclado, eu fiz dessa forma. O sim então e o se somente se. Esses são os conectores que a gente tem. Acho que o ou, o professor nem explicou naquela explicação dela, mas a gente utiliza eles também, tá? Em prova de concurso, enfim. É importante a gente saber. Como que a gente monta? Eu não vou falar para vocês decorarem. Ah, o E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Você pode decorar sim? Pode. Mas se você entender, você não vai esquecer nunca mais. Se eu chegar para minha filha e falar, eu vou levar uma boneca para você e uma bicicleta. Se eu falar que eu vou levar uma boneca e uma bicicleta para ela e eu levar as duas, né? Vamos dizer que a boneca seja a preposição um e a bicicleta é a preposição 2. Se eu levar a boneca e a bicicleta, eu vou estar falando a verdade? Sim, vou estar falando a verdade. Beleza, verdadeiro, ok? Agora, se eu chegar para ela e falar que eu vou levar uma boneca e uma bicicleta e eu só levar a boneca, vou até botar aqui para ficar mais fácil. Então, a gente já sabe que a boneca é a preposição um e a bicicleta é a preposição 2. Agora, se eu falei que eu vou levar os dois, né? A boneca e a bicicleta, e eu levar a boneca e não levar a bicicleta, eu vou ter mentido, porque eu falei que eu ia levar os dois e não levei. Então, isso é falso. E se eu fizer o contrário? Se eu não levar a boneca e levar a bicicleta? Mesma forma, porque eu falei que eu ia levar os dois e eu não levei, então foi falso. E se eu não levar nenhum dos dois, pior ainda, né? Então, falso. Então, a gente já conseguiu montar a tabelinha do E. Vamos para a tabelinha do OU. Se eu chegar para ela e falar, eu vou levar uma boneca ou uma bicicleta, né? Um ou outro. Só que se eu levar os dois, ela vai adorar, né? Então ela vai ganhar os dois. Então foi verdade, porque eu falei que eu ia levar um ou outro. Beleza. Se eu levei a boneca, mas não levei a bicicleta, só que eu falei que eu ia levar um ou outro. Então eu falei a verdade também. Que eu não falei que eu ia levar os dois, eu falei que eu ia levar um ou outro. Ok, então foi verdadeiro. E a mesma coisa ao contrário, né? Eu falei que eu não levei a bicicleta, mas eu levei a bicicleta.
não levei a boneca, mas levei a bicicleta. Então eu falei a verdade também, porque eu levei um ou outro. Agora, se eu não levei nenhum dos dois, realmente, eu falei a mentira. Aqui no ou, algumas pessoas se confundem e é entendível, porque o ou, ele dá ênfase. Ele é diferente do ou. O ou, ele fala ou eu vou levar a boneca ou eu vou levar a bicicleta. Então ele deixa bem claro que é um ou outro. Então essa é a diferença do ou para o ou. É um ou outro. Se ele levar os dois, ele vai estar mentindo, porque ele deu a ênfase de um ou outro e não cumpriu. Isso confunde um pouco, mas você entendendo disso, da ênfase, dessa diferença do ou para o ou, é tranquilo, tá? Ou eu vou levar a boneca ou a bicicleta. E eu levei a boneca, mas não a bicicleta, então tá ok, eu falei a verdade. Ou um ou outro. E a mesma coisa no caso de baixo, né? Eu não levei a boneca, mas eu levei a bicicleta. Então, verdadeiro, porque eu falei ou um ou outro. Agora, se eu não levei nenhum dos dois, falso. O cientão, ele é assim, não me pede para explicar, mas foi a forma que eu aprendi e eu vou repassar para vocês. Quem é mais novo pode ser que não conheça, mas a gente tem uma atriz chamada Vera Fischer. O cientão entrou na minha mente dessa forma, enfim. Só é falso quando é Vera Fischer. Mas como assim, Karine? Que é isso? Que loucura é essa que você está falando? V com V, V. V com F, Vera Fischer. Falso. F com V, V, F com F, V. Ou seja, só é falso quando tem a sequência escrito Vera, né, no inicial de Vera Fischer. Não me peça para explicar. Provavelmente tem alguma explicação, mas eu aprendi decorando dessa forma. Só é falso quando é Vera Fischer, tá? E o próximo, se, somente se. O se, somente se, ou você decora, tá? Ele só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Então você já sabe, V com V vai dar V, né? Diferente, falso, diferente, falso. F com F são iguais, verdadeiro. Ou você pode ver, se você estiver montando na ordenzinha igual eu estou montando, você pode reparar que ele é diferente, aí ele é a negação do ou, tá? Então o ou, se tá F aqui, ele vem para V. Se tá V, ele vem para F. Se tá V, ele vem para F. Se tá F, ele vem para V. Ou você decora, né? Que iguais dão V, diferentes dão F. Ou dessa forma. Negação. A Karine, como é que é a negação? Negação de P, negação de Q, enfim. Deixa eu botar aqui. Negação de Q. Esse aqui é o mais fácil, na minha opinião. Tudo que está verdadeiro vira falso, tudo que está falso vira verdadeiro. Então, se o P está verdadeiro, aqui vai vir para cá como falso. Se verdadeiro, falso. Se está falso, vem como verdadeiro. Se está falso, vem como verdadeiro. E a mesma coisa do que. Se está verdadeiro aqui, vai vir como falso. Se está falso, verdadeiro. Se está verdadeiro, falso. E se está falso, verdadeiro. Então é basicamente isso aqui, tá? Não tem mistério. Se você tiver mais uma preposição, você vai, vamos dizer, tá? Que tenha uma outra preposição. Deixa eu até pegar aqui e apagar. Então, esse é prep 3, que é R. Deixa eu copiar isso aqui. Posição R. Então, a gente vai fazer aquela continha. Vai ser 2 elevado a quantas preposições que tem? 1, 2, 3. Então, vai ser 2 elevado a 3. Então, a gente sabe que tem que ter 8 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a gente vai dividir esse no meio para a gente começar a fazer o primeiro. Ops, deixa eu voltar aqui. Então, divisão de 8 vai ser 4. Então, a gente sabe que tem 4 verdadeiros e 4 falsos para começar. Beleza? Ok. Como que a gente faz o segundo? A gente vai dividir na metade.
Então, a gente sabe que vai ser como? 2 verdadeiros, 2 falsos. 2 verdadeiros, 2 falsos. Se aqui está dividido em 4, a gente sabe que vai ter que em 2, a gente sabe que vai ter que fazer em 1. Então vai ser VF, 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 VF. E tendo essa primeira tabela, né, com as preposições, a gente consegue fazer isso aqui da mesma forma. Ou esse, se, se, então, se, somente se. Vamos pegar o se, então, como exemplo, né? Vamos dizer que seja o P, o se, então, com o quê? Fiz minúsculo aqui, mas vocês sabem que é maiúsculo. Vamos seguir. Então, P indo para aqui. O sim, então, a gente viu, né? Que ele só é falso quando é o quê? O Vera Fischer, né? O tal do Vera Fischer. Então, a gente vai começar. V com V, V. V com V, V. Deixa eu botar aqui no... V com F, Vera Fischer. Então, é falso. V com F, Vera Fischer, falso. E o resto, V. Verdadeiro, 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 verdadeiro. Porque não tem nenhum Vera Fischer. Ah, vamos dizer que é o contrário. Ele pediu o R, se então que. Daí você tem que seguir a ordem que ele está pedindo. Se ele está pedindo o R primeiro, então você vai começar do R e vai ir para o quê? Né? Você vai fazer nessa sequência aqui, daqui para lá. Então você vai procurar o Vera Fischer, vamos dizer assim, do outro lado. Então vamos lá. V com V, V. F com V, V. Vera Fischer, falso. F com F, V. V com V, V. V com F com V, V. Vera Fischer, falso. F com F, V. Então é isso que você vai fazendo. Se por acaso aqui tivesse uma negação, você iria olhar qual tabela? Você iria pegar aquela tabela da negação para você fazer a comparação. Em vez dessa daqui, você iria utilizar essa daqui. Só que óbvio que teria que ter, né, o tamanho correspondente. Mas assim, não tem mistério, só assusta mesmo. Eu acho que espero que tenha dado para vocês terem uma entendida, uma ideia de como montar. Foi assim que eu aprendi. E se caso vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem me perguntando, tá bom? É isso.